A origem da filosofia, o conceito, características e os princípios dos pensadores. Professor Gildo Monteiro, professor de filosofia do primeiro ano A, B, C e D. Qual a origem da filosofia? A filosofia nasceu na Grécia Antiga, ao mesmo período em que surgiram as cidades e estados. Segundo os registros, essa foi a primeira vez em que os homens começaram a tentar explicar o mundo à sua volta de uma forma lógica e racional. Até esse momento, se pensarmos nas civilizações anteriores, vamos ver uma grande diferença. A maioria dos povos tentavam explicar os acontecimentos e até fenômenos naturais por meio de mitos. Os sacerdotes e religiosos concentravam o conhecimento e usavam suas crenças para satisfazer as curiosidades básicas do ser humano. Na Grécia, os acontecimentos tomaram um rumo diferente. Embora a mitologia grega seja extremamente rica e preveja a atuação de uma série de divindades, os filósofos, que eram considerados enviados dos deuses, começaram a sistematizar o pensamento humano e exercitar a lógica. Além disso, os filósofos apresentavam outra diferença fundamental em relação aos sacerdotes religiosos. Eles não se viam como detetores ou donos da verdade. Consideravam-se apenas amigos do saber, dispostos a desvendar esses mistérios, junto com as pessoas comuns. Foi dessa forma, levantando questionamentos, criticando o pensamento mítico predominante, que surgiu a filosofia. Quais são as características da filosofia? Mas o que é filosofia? Diferente de outras disciplinas, a filosofia não é uma ciência. Suas conclusões não podem ser comprovadas pelo método científico. Apesar disso, em suas origens, muitos filósofos também se dedicavam ao estudo da natureza, da matemática e outras áreas de conhecimento. Por isso, embora outras áreas das ciências tenham se desmembrado, várias delas têm origem nesta disciplina. As características da filosofia são autonomia. Isso significa que os pensadores têm a liberdade de pensar por si mesmos. A filosofia tem total autonomia em relação à religião, ao senso comum e à própria ciência. Radicalidade. A filosofia não se contenta com o conhecimento superficial, com as respostas prontas e o status, quanto seu objetivo é analisar as questões até chegar à raiz dos problemas e questionamentos, até entender o verdadeiro porquê de determinada situação. Historicidade. A disciplina procura mostrar aos estudantes qual é a posição de filósofos do passado e do presente, um conhecimento histórico. Porém, ela não para por aí. Essa é apenas a base para que o próprio indivíduo pense por si mesmo e chegue a conclusões fundamentadas. A filosofia usa também as construções culturais, suas tradições e lendas, por exemplo, para estabelecer um diálogo entre o conhecimento histórico e o pensamento presente. Universalidade. Os assuntos tratados pela filosofia são, na maioria das vezes, temas que interessam a generalidade do universo humano, ou seja, são questões que afetam um maior ou menor grau cada pessoa que vive neste planeta. Apesar disso, é importante destacar que a multiplicação do conhecimento levou a filosofia a criar áreas específicas de estudo.
Existe, por exemplo, a filosofia política, que desbruça sobre as questões referentes a esse tema. Outras áreas bem conhecidas são a cosmologia, que estuda a estrutura, composição e evolução do universo, e ética trata dos temas maiorais e comportamento do ser humano. A metafísica, que procura explicar o que vai além da física ou questões essenciais e imateriais dos seres, assim por diante. Quais foram os pensadores que se destacaram na origem da filosofia? Sócrates. Alguns dos principais pensadores da época relacionada ao início da filosofia são bastante conhecidos. Saiba um pouco sobre eles e o seu histórico. Sócrates é considerado o pai da filosofia ocidental. Viveu entre cerca de 469 e 399 a.C. e era conhecido como um homem sábio que morava em Atenas. Sócrates tinha a convicção de que nada sabia, e o que foi considerado um sinal extremo de sabedoria e conhecimento das próprias limitações, e o que o levou a buscar a verdade. Teve uma contribuição muito importante nos campos da epistemologia e lógica. Usava o método socrático, em que se faz uma série de perguntas para promover uma compreensão profunda do assunto em discussão. Não deixou nenhuma obra escrita, e seus ensinos chegaram até nós pelos relatos de Platão, o seu aluno. Platão, discípulo de Sócrates, viveu em Atenas entre os anos de 428 a 348 a.C. aproximadamente. Era filósofo e matemático, escreveu muitos diálogos filosóficos e fundou uma instituição de educação superior em Atenas, a Academia. Seu pensamento teve importância não só na Grécia, mas influenciou a filosofia de toda a Idade Média. Seus escritos se tornaram uma referência para os amigos do conhecimento. Aristóteles, fechando a tríade de principais pensadores da origem da filosofia, está Aristóteles. Ele foi aluno de Platão e viveu entre 384 a 322 a.C. Em seus escritos, ele tratou de muitas áreas do conhecimento: física, matemática, lógica, política, ética e entre outras. Era muito interessado também por outros temas como música, biologia, zoologia e até mesmo poesia e drama, artes cênicas. Foi contratado para ser tutor de um garoto de 13 anos que 2 décadas depois tornou-se Alexandre o Grande, o maior e o mais conhecido conquistador do mundo antigo.